saco, né? E não deixa as coisas muito transparentes para você, você tem que se preocupar com muitos detalhes. Então a ideia é pesquisar maneiras de deixar os modelos cada vez mais transparentes, deixar a comunicação cada vez mais transparente no sentido de você nem ficar ciente, ou nem perceber quando você está programando que há necessidade de fazer uma comunicação remota. Vamos falar de algumas características de comunicação. Primeiro, comunicação persistente versus transiente. Só pelo nome vocês conseguem dar um palpite do que é uma comunicação persistente e uma comunicação transiente? Persistente que se mantém, né? Não é com relação à retenção de estado aí não. Porque a retenção de estado é do ponto de vista do processo. Eu não estou analisando como persistente ou transiente o processo, mas a comunicação. Você tem... pode ser... Você tem processo A e ele quer mandar uma mensagem para processo B. Aí, quando você falou lá da aula anterior que a gente viu, você fala, não tem retenção de estado, tem REST, é o processo B, né? Já que A está mandando para B, a gente inclusive como sendo servidor aqui, é o processo que ele retém ou não retém estado. Então, se você fosse questionar algo sobre ser persistente ou transiente, é com relação ao processo que a gente falava antes. Agora não, agora eu estou falando com relação a esse cara aqui, que é a comunicação. TCP/UDP? TCP/UDP? Não. Seria persistente, por exemplo, uma transmissão de rádio, ela é persistente, ela fica tudo. Não. A persistente é contínua e a transiente é só para uma. Não. Aquela que se mantém, canal de comunicação. O que você quer dizer com manter? Você tem um canal dedicado para ela, e tipo telefonia, você tem um canal dedicado e ela é persistente enquanto o canal estiver conectado. Não, aí você está falando de... tem um nome isso também que o pessoal fala de persistente, eu esqueci qual que é agora. Que é o tal de comutação, né? Você tem lá em rede, alguma coisa assim. Comutação de circuito, isso aí, comutação de circuito. Que você estabelece um caminho e o caminho é sempre aquele, mas não. Tem a ver com armazenamento? Persistente. Tem a ver com armazenamento. Tá legal, vamos lá, estamos chegando na direção certa. E aí? Persistente é armazenada até ser entregue, a transiente... Isso, a mensagem persistente ela é armazenada até ser entregue, a mensagem transiente não. Mandou, se tinha alguém para receber, recebeu, se não tinha ninguém para receber, já era. Porque a gente está olhando para a comunicação, a gente não está olhando para quem envia nem para quem recebe, a gente está olhando para a mensagem. É difícil dar um exemplo assim, você nunca vai saber, porque toda vez que você pensa numa aplicação, não é uma coisa visível para você como usuário se você está recebendo na hora que foi enviado ou se você está recebendo depois que foi enviado. Tá? O mais próximo de uma comunicação persistente, ainda assim não é um bom exemplo porque confunde mais do que ajuda, eu não quero ninguém dando exemplo dessa forma na prova. Mas se você quiser usar algum exemplo de comunicação, de aplicativo que você conhece, é o WhatsApp, quando eu mando uma mensagem para você, mas você não está online naquela hora. Você ainda recebe a mensagem. Bom, normalmente vai ser com um gerenciador no meio da conversa, mas não necessariamente precisa ser. Tá? Mas hoje em dia a gente faz isso tendo um intermediário. Tá? Então tá bom, comunicação persistente é aquele em que a mensagem fica armazenada até ser entregue, transiente não, é naquele momento ali que as partes comunicantes têm que estar ativas ao mesmo tempo para enviar e receber, nada é guardado para ser entregue depois. Pub subscribe, né? Assinante, como é que é o nome que o pessoal fala? Não, assinante, inscritor, alguma coisa assim. Eu não sei como é que traduz não, eu falo pub subscribe porque quando tento traduzir, cada um traduz de um jeito diferente. Você pode ter pub subscribe que não é persistente.
que mandou, e na hora que manda ele redistribui para quem estiver ali interessado e ativo no momento, e quem não está ali não recebe. Tá? Inclusive, quando você usa esses frameworks de comunicação, framework não, middleware, né? Quando você usa esses middleware de comunicação, você pode dizer lá se você quer implementar persistência ou não. Se tiver persistência, guarda até todo mundo receber. Se não tiver persistência, só recebe quem estava ali disponível no momento de receber. Quem não estava disponível não recebe. Tá legal. O segundo ponto, costuma ser alvo de discórdia, mas vamos lá. O que é, na opinião de vocês, comunicação síncrona e assíncrona? Elabora um pouco mais, não fala, porque quando você vai falar direto de resposta, você já está pensando no paradigma de comunicação, que é o paradigma request and reply, porque só espera por resposta quem pediu alguma coisa, né? E é verdade, dá para a gente falar de comunicação síncrona e assíncrona nesse padrão request and reply. Mas pensa numa maneira de você se expressar que não envolva especificamente um modelo request and reply. Vai que a pessoa estivesse mandando e não quisesse esperar resposta nenhuma. Ainda dá para trabalhar com o conceito de síncrono ou assíncrono numa situação em que eu só quero enviar e não numa coisa tipo, estou te pedindo e quero uma resposta? E aí? Tá? Se eu só quisesse enviar para você uma mensagem, só estou tipo, te mandando uma carta, dá para a gente pensar em, ainda assim, numa definição de síncrono e assíncrono? A live é uma síncrona. Live é uma síncrona, né? Você só envia já fazendo uma live. Numa stream desse da vida. Vocês estão tentando caçar resposta com aplicação, não façam isso. Porque você não tem a menor noção de como é que o cara que desenvolveu e implementou. Você só está ali, né? Tudo uma caixa preta, você só está vendo que as coisas estão funcionando. A execução não necessariamente é no momento que a gente faz a... Lembra, a gente está falando de comunicação, então não é execução, é envio de mensagens. Modele a resposta de vocês em cima de enviar mensagem. Tivesse que estabelecer uma conexão antes. Não. É tipo um DCP, né? Que é tipo comunicação confiável, né? Você estabelece uma conexão, um nomezinho que agora eu lembrei. E aí, uma vez que você estabeleceu a conexão, toda vez que você envia, você recebe uma confirmação de que enviou. Isso não tem a ver com sincronismo ou assincronismo, não. Isso tem a ver com entrega confiável de mensagem. Ou confiável, lá ali de baixo, ó. Confiável e não confiável. Você só deu a resposta certa para a pergunta errada. Tá? Então, o confiável, sim, vai nessa questão de estabelecer a conexão, receber uma confirmação. O não confiável, não. É tipo, manda e seja o que Deus quiser. Se recebeu, se não recebeu. E síncrono e assíncrono? Normalmente a gente pensa síncrono versus assíncrono como uma conexão que envolve bloqueio ou não envolve bloqueio. Então, o que é uma comunicação bloqueante para envio de mensagem? Eu chamo lá meu método enviar, e o meu método enviar fica bloqueado até que a mensagem seja enviada. Aí, o conceito de enviar, né, tipo, é enviar até que o receptor final recebeu, ou enviar só até que saiu da minha placa de rede e foi para a próxima máquina da rede. Né, numa comunicação em rede, se eu quero mandar uma mensagem para... Eu quero mandar uma mensagem para D, de destino, esse aqui é o S. E aí a mensagem passa para cá, que passa para cá, que passa para cá, que finalmente chega aqui. Quando eu digo, ele fica bloqueado até a operação de enviar ser concluída, uma coisa é enviar e esperar até que esse cara aqui no final receba, a outra coisa é enviar e tipo só sair de você. Saiu daqui e veio para cá, já não está mais contigo. Então dali em diante você já pode prosseguir na sua execução. Tá? E aí, síncrono é aquilo que a gente define com as operações de envio e recebimento, são operações bloqueantes. Eu chamo o enviar, fica travado ali até efetivamente ser enviado, depois que for enviado a execução prossegue. Então, se a gente vai falando de um UDP da vida, poderia ser só tipo, saiu da minha máquina e foi para a próxima, até porque não tem confirmação do destinatário final se chegou ou não. Basta sair do teu buffer, né? Saiu da tua placa de rede e já não está mais contigo. Agora, quando a gente pensa no TCP, não. Ali onde a gente tem confirmação, então, síncrono mandou, tem que esperar o destinatário final confirmar que recebeu e só aí que você pode prosseguir na sua execução.
E assíncrono não. Você chamou enviar, escreveu lá no teu código, send, teu código já continua. E aí, se o enviar vai concluir com sucesso, se ele vai retornar uma mensagem de erro porque não conseguiu concluir, você tem que dar um jeito ali programando de tratar depois. Que não é com TCP, não é tão baixo nível assim, mas é o que a maioria de vocês fazem quando estão desenvolvendo web, que tem o modelo Request Reply, né, de requisição e resposta, em que você envia uma requisição, mas você não fica parado esperando a resposta, você vai continuando processando outras coisas, e aí no momento que a resposta chega, vocês executam um callback. Acho que os dois termos são familiares para vocês, né? De comunicação assíncrona e o conceito de callback, né? Alguém não entende esses dois conceitos? Que é agora a hora de explicar, né? Oi? Não? Essa ideia de callback? Você não é desenvolvedor web não, né? Tá. Quando você envia algo, eu vou ter uma aula de Request Reply, um slide de Request Reply, eu falo disso lá, tá? Porque já que você não entende, é melhor você aprender na ordem dos slides. Por enquanto, a gente só precisa lembrar que comunicação síncrona é aquela que é bloqueante, então se eu vou enviar, meu processo fica bloqueado até o envio concluir, e se ele é assim, e o recebimento é assim, receber mensagem. Se não tiver mensagem nenhuma para receber, fica bloqueado até que uma mensagem chegue, só quando a mensagem chegar que avança. Que é parecido com como o scanf funciona no C, né? E até o input do Python também, né? Que você pede para o usuário digitar alguma coisa, enquanto o usuário não digita nada, o código fica travado ali. Aquilo ali é uma chamada de entrada, né? Um comando de entrada que você está recebendo, dado dos dispositivos de entrada. E aquilo ali é bloqueante, porque fica travado ali o teu código até ter realmente uma entrada e o código avançar. A saída, quando a gente pensa no printf, ela já não é bloqueante, né? Porque a saída do printf, você executou print, sem aparecer na tela, o código já continuou. E eu sei que não precisa aparecer na tela, porque quando eu boto vários processos para saírem escrevendo, eles ficam escrevendo tudo embolado, o texto de um sai crepando com o texto do outro. Tá. Então, persistente versus transiente é se a mensagem fica armazenada até o destinatário receber ou não. Síncrono versus assíncrono é se o envio e o recebimento são bloqueantes ou não. Tipo, espero ele terminar de enviar e espero receber. Ou chama a função receber e se não tiver nada para receber a vida segue. Chama o enviar e a vida segue sem se preocupar se ninguém recebeu, né? É o contraponto síncrono com assíncrono. Confiável com não confiável é se você tem uma confirmação de que o destinatário recebeu ou se você não tem uma confirmação de que o seu destinatário recebeu. E aí o exemplo do TCP e do UDP é o melhor que a gente tem para ilustrar isso. E a comunicação discreta em fluxo, como o próprio nome diz, mas eu deixo vocês explicarem. Stream de dados, Fluxo é stream de dados. Pronto, só traduziu do português para o inglês, mas ainda assim defina... O fluxo é o stream de dados e o discreto é discrete, né? Pronto, está definido. O próximo. Tá, na aula de inglês seria 10. Vai lá. Ele vai ter, no caso, quando vão ser enviadas mais de uma mensagem, talvez uma comunicação. Eu sei o que você quer dizer, mas você não está dizendo o que você quer dizer. Quando você fala numa única comunicação, parece que eu peguei 3 mensagens, botei tudo no mesmo pacote e enviei. Não, porque isso é uma mensagem só. Tá? Mas eu sei que você quer dizer que ela... Tenta falar de outra forma o que você quer dizer. Talvez você chegue lá. Mas não é tão fácil assim quanto parece, não. Os outros podem ajudar também, tá? Como se fosse index, né? Uma coisa index. Eu envio várias mensagens meio que agrupadas, mas... O que você quer dizer com agrupadas? É que elas em si são mensagens. Cada uma delas constitui uma mensagem, mas são enviadas num único momento. O fato dela ser enviada num único momento não é o que faz com que ela seja em fluxo. Porque você poderia ter uma máquina enviando 30 mensagens de 30 aplicações diferentes que não tem nada a ver uma com a outra e a gente não trataria isso como um fluxo de 30 mensagens, mas sim como 30 mensagens discretas. Porque elas não têm nada a ver uma com a outra. São várias mensagens e apenas necessariamente uma com a outra.
é um conjunto de mensagens que elas estão relacionadas entre si. Existe uma relação entre a próxima mensagem e a mensagem anterior. Ela pode ser uma relação temporal ou pode ser uma relação só de ordenação. Quando você está enviando arquivos, são vários arquivos, são várias mensagens que você está mandando, mas você não pode ficar remontando do outro lado simplesmente na ordem que você chega. Se você mudar de ordem, acabou o teu arquivo, né? Você tem que chegar e tem que remontar elas na ordem que foi enviada. Eu vi até um termo, um livro muito antigo, né? Que hoje em dia, quando a gente pensa em streaming, já vem logo na cabeça vídeo, música e Netflix, né? Mas o cara define a comunicação TCP como uma comunicação em fluxo. E ela é uma comunicação em fluxo. Você está mandando as mensagens, elas são sequenciais, né? Tem número de ordem. Essa aqui é a mensagem 1, mensagem 2, mensagem 3, mensagem 4. E se lá no seu destino você recebe a 2, depois a 4, depois a 3, você tem que reorganizar para colocar aquilo ali na ordem bonitinho. E aquilo ali se caracteriza como um fluxo de mensagens. Mas ninguém vai falar de streaming pensando em TCP, né? Mas não foge da regra. Mas a ideia do conceito de fluxo é que realmente elas estejam relacionadas e discreto não. Elas são unidades independentes e autocontidas, que não dependem nem do próximo nem do anterior. Vamos lá. Discreta. As partes se comunicam por mensagens, cada mensagem é uma unidade de informação completa. Já em fluxo, são enviadas várias mensagens que estão relacionadas umas com a outra pela ordem ou pela relação temporal. Ou até os dois, né? A ordem e relação temporal. O arquivo está relacionado só um com o outro pela ordem. Porque não importa se atrasou ou não, o importante é que você recebeu tudo e montou o teu arquivo com os pedacinhos na mesma ordem que eles estão lá do lado de quem está enviando. O recibo da mensagem TCP, então, seria uma mensagem discreta, é isso? O recibo lá. Não, o envio de mensagens com TCP é um envio de comunicação em fluxo. Não, beleza, o envio da mensagem, mas quando o recibo lá que a pessoa que recebe, ele tem que ticar lá um recibo que manda de volta. O ACK. Aquilo ali. Tá, podemos dizer que aquilo ali. Isso é uma mensagem discreta, porque ela é autocontida e ela não depende do próximo nem do anterior. Sim. Mas não dei esse exemplo de TCP não, tá? Isso aí eu vi num livro de 20 anos de idade e hoje em dia quando a gente fala de streaming a gente não vai dar exemplo de TCP como streaming, pelo menos nos livros mais modernos. Os exemplos todos de streaming são sempre voltados para envio de arquivo ou então em comunicação multimídia, que é áudio e vídeo. Tá? Porque no áudio e no vídeo, além da ordem importar, ainda tem o tempo. Que se fica atrasando entre a entrega de um e de outro, você percebe uma degradação na qualidade da experiência do usuário. Né? Você começa a achar que o áudio está ruim, você começa a achar que o vídeo está ruim, se houver espaçamento da entrega. Tá legal. Então isso aqui é com relação a tipos de comunicação para a gente ter maneiras de classificar, né, o tipo de comunicação que a gente tem entre persistente e transiente, síncrono e assíncrono, confiável e não confiável e discreto e fluxo. Quando você falou da parte de confiável e não confiável, você justificou como se fosse a entrega da mensagem e no caso o receptor de fato confirmando que recebeu ela. Isso também pode se considerar, quando que você entrega a mensagem mas ela perde algum fragmento ali no meio, como algo não confiável, quando ela perde algum pacote ou algum tipo. Sim. Tanto que aqui no slide diz que há garantia da entrega e os dados não chegam corrompidos. E o TCP tem os CRFC, sempre esqueço qual é o nome da sigla lá, mas que é o checksum, né, que ele faz um hash da mensagem, então vai um pedacinho de mensagem ali, que lá tipo uma assinatura da mensagem, que o receptor vai e compara e vê se a assinatura está batendo, se não estiver batendo, ele assume que a mensagem foi corrompida no trajeto. Tá. Tá bom. Vamos lá. E aí, como eu falei aqui que a ideia é que a gente estude nessa aula diversos paradigmas de comunicação e que o esforço é sempre na direção de
tornar a comunicação transparente. Lembrando, o que significa tornar a comunicação transparente? Desenvolver sem ter a ciência de que há uma comunicação. Para quê? Para tornar o desenvolvimento mais fácil, porque desenvolver sistema distribuído ciente da comunicação é mais complexo do que você desenvolver para um sistema que não é distribuído, né? Vocês já desenvolveram para sistemas que não são distribuídos. Aqui vocês vão ter a experiência de desenvolver para sistema distribuído e vão ver que é uma experiência mais complexa. E uma das maneiras que se pensou em fazer isso foi com a chamada de procedimento remoto, ou RPC em inglês, Remote Procedure Call. Qual é a ideia? Quando você está programando e você quer usar uma biblioteca, por exemplo, o que você faz? Importa lá a biblioteca, programando em C, importa um ponto H da vida, vê lá qual é o nome da função que você quer executar e chama o nome da função. Pensar numa função aqui do C, biblioteca mat.h, né? math.h, de matemática. Você quer calcular o seno, você bota sim, abre colchete, coloca lá o radiano lá da vida e ele vai te retornar qual que é o seno daquele radiano. Um exemplo, me veio a cabeça. Quando a gente está trabalhando com um sistema distribuído, as funções que a gente... Vamos lembrar daquela figura do sistema monolito versus microserviço. Vocês lembram dessa figura que eu apresentei várias vezes na última aula, né? No sistema monolito, quando você pega a implementação de uma camada, ela é implementada a partir da modularização de programa, ou seja, você pega todas as coisas que o seu sistema tem que fazer, que aquela camada tem que desenvolver, e você implementa um programa que implementa todas aquelas funcionalidades. Como? Usando classes, pacotes, módulos. Eu preciso de um módulo para tratar de operações com carrinho, outro para tratar de operações com cliente, outro para tratar de operações de estoque. E é lá o módulo estoque, módulo cliente, módulo carrinho. E aí tem as operações ali, né? De insere no carrinho, remove do carrinho, muda o nome do usuário, bota o endereço do usuário, remove cliente, né? Remove usuário. Tudo a partir de classes e métodos. E aí quando a gente pensa no sistema de microserviços, que é aquele com vários serviços comunicando com o outro, a gente já sai dessa ideia de classes ou de módulos e de um programa modularizado, e a gente vai para a ideia de vários subsistemas, onde a comunicação entre eles é feita em rede e cada um se responsabiliza por alguma coisa. E você tem ali um serviço que trata de operações com o cliente, outro que trata de operações com compra, outro que trata de operação com estoque, esse tipo de coisa. Tá? Então, a gente até fala, né, que ao invés de eu ter uma única tecnologia usada para implementar tudo, eu posso ter vários subsistemas, cada um com a sua própria tecnologia de implementação, e a comunicação entre eles usa qualquer paradigma aí de comunicação remota disponível. Qual foi a ideia, então, com a chamada de procedimento remoto? Eu vou programar como se eu estivesse desenvolvendo um monolito, criando classes, processos. Se for com uma linguagem orientada a objeto, crio minhas classes que eu julgar necessário para fazer o que eu preciso. Se algumas classes estiverem relacionadas a uma mesma regra de negócio, eu coloco aquilo ali dentro de um pacote, né, que é o termo do Java, package. Aí um outro conjunto de classes eu boto um outro package, importa essa porcaria toda, e quando eu quero executar qualquer coisa instancio a classe, vou lá, chamo o método, né, do jeito que vocês aprenderam a programar em programação orientada a objeto. E com a chamada remota de procedimento, o que a gente deseja obter é que quando eu for executar um procedimento, não necessariamente a implementação dele está na minha máquina onde eu fiz a chamada. Ela pode estar remota. E aí, não tem mágica, né? Quando você quer executar uma função, um procedimento, vamos usar o nome que está aqui. Quando você quer executar um procedimento, você chama lá o nome do procedimento, você bota os parâmetros e você espera uma resposta, né? O procedimento nem espera a resposta, né? Você bota os parâmetros e tem algum parâmetro que retorna o valor. Tá bom. E se a implementação desse procedimento não estiver nessa máquina onde eu fiz a chamada e estiver remota, o que vocês acham que tem que ser feito?
Uma conexão, tá bom, tem que estabelecer uma conexão com quem é que tem a implementação desse procedimento de executar. Mas o quê? Eles têm que saber o que eu tenho, que eu quero executar. Bom, como é que os dois vão saber? Não tem mágica. Do lado que o procedimento está sendo chamado, eu já chamei ali o procedimento e passei como parâmetro quais são os parâmetros para ele fazer o que quiser. Se a função é insere item no carrinho, passo como parâmetro o item, passo como parâmetro o carrinho. Pensando numa comunicação que não é orientada a objeto. Se fosse orientada a objeto era carrinho.insere, mas se for só chamar de procedimento, chama o procedimento, um parâmetro ao carrinho, outro parâmetro ao item. Insere, abre parênteses, carrinho, vírgula, item, fecha parênteses, ponto e vírgula. Tá bom, então o cara que está onde está sendo chamado o procedimento, ele sabe qual é o carrinho, qual é o item. E aí, o que precisa agora para esse negócio funcionar e, na verdade, a função ser executada num outro nó e não no nó onde eu estou fazendo a chamada? Vocês estão entendendo o que eu estou perguntando, né? Não existe mágica. O cara que chamou o procedimento, escreveu o nome do procedimento e botou os parâmetros. Só que a implementação daquele procedimento não está naquela máquina, está em outra. E aí? Só tem que abrir a conexão, mandar para outra máquina. Mandar o quê? Esses parâmetros. Exato, é isso que eu quero ouvir de vocês. Você tem que estabelecer uma conexão com quem é que tem a implementação do procedimento, tem que mandar os parâmetros e aí? Continua para mim. Vai ser executado na outra máquina e vai ser devolvido a resposta. É isso, pronto, acabou. Qual a dificuldade? É exatamente isso. Tá bom. Aí vamos agora para as terminologias, né? Existe... Como é que a gente torna isso transparente? Para o usuário que está desenvolvendo não ser o cara que tem que implementar esse envio da mensagem de recebimento. Senão não seria transparente, né? Seria só a comunicação soft, envia a mensagem e recebe a resposta. A partir de stub do cliente e stub do servidor. O stub do cliente é um código que executa do lado do cliente, que é responsável por pegar os parâmetros, botar numa mensagem e mandar lá para o servidor. E o stub do servidor é aquele que recebe a mensagem e entrega para o procedimento que tem lá implementado nele, que executa e que gera uma resposta. E também é o stub do servidor que pega a resposta e manda de volta para o cliente. É o stub do cliente que pega a resposta que foi enviada do servidor e entrega para a aplicação que chamou lá o método insere carrinho item. O MPI é um exemplo? Não. O MPI ele é uma biblioteca de comunicação da troca de mensagem. Ele está mais próximo do que um socket, só que o socket é para fazer uma comunicação de um para um e o MPI oferece umas facilidades ali para você fazer uma comunicação de muitos para muitos. Então um pode enviar para vários, receber confirmação dos vários, ele pode pegar a mensagem, fragmentar e entregar só um pedaço para cada um, né? Tem vários recursos que ele implementa ali, mas ele é uma biblioteca só para troca de mensagens. Dúvida sobre como funciona isso, assim, alguma coisa você tem que informar no código, né? Eu não estou entendendo muito bem como é que funciona essa transparência. Eu pensei no MPI porque, bom, você chama ali MPI send, MPI receive, é uma linha só de código e toda a implementação de mais baixo nível do que isso. Vamos avançando que eu já sei onde é que você quer chegar, né? Tipo, o cliente tem que saber onde é que está o servidor, minimamente, né? Acho que essa é uma preocupação sua, porque tipo, se eu não disser onde é que está, como é que ele vai descobrir? É sozinho, né? Eu poderia traduzir esse RPC como, digamos que eu tenho um serviço lá na Amazon, na AWS, e eu quero, sei lá, porque o serviço operativo, o serviço está executando na outra. Só que aí o seu serviço vai ser o nome de um procedimento, você vai chamar o nome desse procedimento aqui na sua máquina, vai botar os parâmetros que são necessários e aquilo ali vai executar e vai retornar o resultado como se aquele procedimento tivesse implementado na tua máquina. Só que na verdade o que está acontecendo é que aqueles parâmetros que você deu para esse procedimento estão sendo empacotados numa mensagem, estão sendo enviados para o serviço lá da Amazon, ele está processando aquilo ali, está gerando o resultado,
está mandando o resultado de volta para a tua aplicação e tua aplicação está retornando lá para o seu procedimento que você chamou. Só que do ponto de vista do programador e do desenvolvimento, você só fez uma chamada de procedimento, que é diferente de como vocês trabalham quando usam uma API REST, onde você está ciente de que existe uma comunicação, você está ciente de que existe uma troca de mensagem, você monta a mensagem que vai ser enviada, e quando você recebe a resposta, você tem que saber qual é o formato daquela resposta, e é você que abre a mensagem e busca o que você está interessado dentro daquela mensagem. É aí que entra a parte da transparência. REST, como vocês fazem no desenvolvimento web, é uma forma de comunicação? Ela deixa transparente a comunicação para o usuário? Não, ela não deixa. Ela deixa totalmente ciente de que você está estabelecendo uma comunicação. E aqui o esforço é do você programar como se você não estivesse fazendo comunicação com nada remoto. Você só descreve ali o nome do procedimento, passa os parâmetros, aí digamos que o procedimento retorne alguma coisa. É X, recebe procedimento, abre parênteses, parâmetros, fecha parênteses. Igual vocês programam em prog 1, em prog 2, em estruturas de dados. Mas isso não pode ser um problema se eu tiver uma programação bloqueante, por exemplo, onde esse tipo de requisição, que no final vira uma requisição. Eu não vou estar tratando como uma requisição, então eu vou ter vou tratar aquilo de uma maneira como não é. Agora você chegou em um dos problemas, né? Latência. Tem como resolver? Tem, mas no jeito mais tradicional, quando você chama qualquer procedimento ali, quando você está programando, ele é bloqueante. Ele só avança quando termina de executar. Você chama, vamos botar aqui um algoritmo que vocês provavelmente já implementaram e que demora. Ordenar um vetor. Aí você bota um vetor com 1 milhão de elementos. Por quê? Porque o objetivo é ver demorar mesmo. Alguém aqui já programou lá o ordenado vetor e o professor falou, agora popula aí um vetor com 1 milhão de elementos aleatoriamente, bota para ordenar e ver quanto tempo leva? Levou quanto tempo? Alguns segundos, né? Não demora muito mais do que alguns segundos não. Você vê que fica travado um tempinho até aparecer o resultado. Então você chamou o procedimento, enquanto ele não termina, não avança, Quando você chama o scanf para o usuário digitar alguma coisa no teclado, você bota uma arma na cabeça dele e manda digitar rápido? Fica travado até o cara digitar. Se o cara não quiser digitar, não anda, E aí o problema quando você faz isso com chamada remota de procedimento, com comunicação em rede, é que o problema não é que a execução em si é uma execução demorada. Inserir um item no carrinho não é nenhuma coisa altamente complexa de outro mundo, né? Então, a demora para isso ser feito está ali na conta única e exclusivamente da comunicação em rede. E a possibilidade também de que você pode eventualmente chamar o procedimento para executar e, porque a rede caiu ou algum problema, aquilo ali não executa com sucesso. Quando a gente está programando local, a gente quase que sempre assume que nada vai dar errado, né? Tipo, chamei para inserir, vai dar para inserir, chamei para remover, vai dar para remover. Agora, quando a gente faz um trabalho bem feito, a gente está preparado para tudo poder dar algum erro. Né? O inserir pode não conseguir inserir porque estava cheio, o remover pode não conseguir remover porque estava vazio, né? Não tinha nada. E aí você começa a fazer a programação defensiva. Normalmente em linguagens mais modernas, com exceções, né? E aí quando você sabe que você está usando uma função que ela é uma RPC, uma das exceções que ela pode lançar é de tempo excedido. E aí, se excedeu o tempo, você só trata que deu erro, não deu para terminar de fazer. Tá? Mas o foco aqui, nessa aula, é no conceito de stub do cliente e stub do servidor. Para que serve o stub do cliente? Mandar os parâmetros. Mandar os parâmetros. Mandar os parâmetros e... Receber a resposta. E receber a resposta. E o stub do servidor? Processar. Receber os Quem parâmetros. processa não é o stub. Quem processa é a implementação do usuário. O stub não é aquele que processa. O stub é aquele que faz o quê? Recebe, passa para o processo e devolve. Recebe, passa para o processo, que esse é o que processa, que ele não é o stub. E além dele receber os parâmetros e passar para o processo, ele faz mais o quê? Devolve. Isso, ele retorna a resposta. E o stub do cliente recebe a resposta. Tá? Pronto. Graduados. Vamos lá então, passo a passo. Procedimento de cliente chama o stub do cliente, que na hora que você... Pode só deixar ali, porque o reflexo da luz está batendo nele.
Tá. Stub do cliente, procedimento do cliente chama o stub do cliente de modo normal, o stub do cliente constrói a mensagem e chama o sistema operacional local, porque é o sistema operacional que trata o envio da mensagem, né? Esse negócio aqui é mais para encher linguiça, não fica atacando o sistema operacional aqui, né? Mas é como vocês falaram, pega, envia, recebe, ó. SO do cliente manda a mensagem para o SO remoto recebe a mensagem e passa para o stub desempacota. Quando eu explico para vocês, eu já pulo daqui para cá, né? O cliente envia e o stub do servidor ele já vai e recebe e chama o serviço, ainda chama de serviço, igual o colega ali que falou de serviço da Amazon, né? Chama o serviço, ou seja, chama o procedimento lá que tem que executar. Aí o servidor faz o serviço, retorna o resultado do stub, o stub pega o resultado, empacota numa mensagem, chama o SO para enviar. Isso aí vai chegar no SO do cliente manda para o stub vai e entrega para o processo que efetivamente chamou, que foi o que chamou o procedimento aqui em cima. Tá? Tá bom. A gente está falando que é transparente, mas a gente viu que tem envio e recebimento de resposta pra cacete, né? Quem é que vai implementar esse código que fica enviando e recebendo? Aí não seria transparente, né? Porque você está implementando o código que faz a comunicação e é essa que é a maravilha do RPC. Não é você, desenvolvedor, que implementa o stub. Você implementa lá o código do cliente, você cria uma interface, usando uma linguagem específica que a gente chama de... Deixa eu ver se ela aparece aqui, depois eu volto para o RPC, tá? Você usa uma linguagem chamada IDL, que é Interface Definition Language, para você dizer qual é o nome do seu procedimento, quais são os parâmetros que tem. E aí você roda um compilador para essa linguagem e você diz qual é a linguagem-alvo que você quer. C. Aí ele vai e gera para você em C o stub do cliente, o stub do servidor, que são os códigos responsáveis pelo envio e recebimento, prontinho já. Né? Porque quando você utilizou essa IDL, você já deu o nome do procedimento, você já disse quais são os parâmetros, você já disse quais são os tipos dos parâmetros, então ele já sabe exatamente o que é que o cliente espera mandar, o que é que os clientes espera receber, o que é que o stub do servidor espera receber e o que o stub do servidor espera mandar. Então, essa própria ferramenta ela já consegue gerar esse código para você. E ela já gera uma como é que eu vou dizer? Como é que a minha gente falava disso, gente? Esqueci o nome agora. Bom, a gente chamava de stub, mas stub não é um nome legal, porque a gente já está usando stub aqui. Ela já gera uma implementação vazia da função que você definiu aqui nessa linguagem. Se a função é inserir carrinho e a linguagem alvo é C, ela já gera para você um void inserir no carrinho, abre parênteses, parâmetros, fecha, sem implementação. Para você só ter que implementar a lógica do seu procedimento ali, mas o stub do cliente já está pronto, o stub do servidor já está pronto, e aí com isso tudo pronto, você anexa o seu código e aí a mágica acontece por si só. Jogo online, principalmente, vai falando da Unity, que é a usa muito RPC para comunicar, por exemplo, eventos que só acontecem uma vez, por exemplo, o jogador atirou. Aí usa uma chamada de RPC para avisar o servidor e o servidor avisa todo mundo através da chamada RPC. E é muito mais abstraído ainda, que é só uma anotação no método que você coloca. É só um método que você chama, né? Você não precisa... Não é arroba, né? Você bota concheiros assim, RPC, e se é do servidor ou cliente. E aí dentro da chamada você só bota o if. Se é servidor faz isso, se é cliente faz aquilo. E ele já, essa parte toda você não sabe. Legal. E aí a... Não, pode usar, né? Não, terminou já. Você falou que a gente usa esse IDL, mas a gente está levando em consideração que são duas aplicações distintas ou duas aplicações que têm o mesmo código-fonte? Não, pode ser duas aplicações distintas. Aí o que eu vou botar nessa e nessa? É só o stub ou eu vou botar o IDL aqui, o IDL aqui e ele vai... Não, você não bota o IDL. O IDL é só para você fazer a especificação. É só uma linguagem genérica para você gerar o stub do cliente do servidor nas linguagens alvo que você escolher.
Inclusive, você pode até usar a IDL na hora que você especifica para dizer, olha, o cliente é em C e o servidor é em Java. E ele gera para você um stub do cliente em C e gera para você um stub do servidor em Java. Aí eu pego o stub e boto numa aplicação. Na aplicação e pega o outro stub e coloca na outra. Isso aí. Deve ter mais alguns detalhes ali que eu não vou saber explicar, que faz tempo que eu não estou lidando com isso. Mas a essência da coisa é essa e eu sei que dá para você fazer com linguagens diferentes. Essa função de implementação é tipo um método abstrato. Então, quando você fala método abstrato, você já está indo para a programação orientada a objeto. C não tem isso, então só vai aparecer um arquivo lá com uma função lá dentro e você implementa ela. Já tem um nome. É. Tá legal? No próprio arquivo que o IDL gerou, você vai lá e edita o implementa. Isso aí. Ah, legal. E não muda o nome de nada que ele colocou ali não, porque os nomes que ele colocou nessas implementações vazias são os nomes que estão sendo chamados no stub do cliente do servidor. Se você mudar os nomes, já era. Tá? Vamos pensar, eu gosto de pensar em C, primeiro porque eu sei trabalhar com C e segundo porque C é um negócio que não muda toda hora. Qualquer outra linguagem que eu tente usar para ensinar para vocês, passou 2 anos, está obsoleto. Mas em C você tem um ponto H e você tem um ponto C. Né? O ponto H é onde você só bota lá quais são os nomes das funções, os procedimentos, os tipos de entrada, saída e tal. E o ponto C é onde você constrói a implementação. Isso quando você programa em C do jeito limpo, né? Se você programar do jeito porco, você só cria um ponto C e bota tudo lá dentro. Ou cria um ponto H e bota a implementação no ponto H. O bom e o ruim da linguagem C é que ele deixa você fazer a merda que você quiser. Mas se você estiver fazendo do jeito certo, então digamos que eu quisesse criar uma biblioteca para um serviço agenda, onde eu possa inserir contato na agenda, remover contato da agenda, atualizar o contato da agenda, atualizar no sentido de mudar telefone, mudar e-mail, esse tipo de coisa. Eu vou especificar essa agenda numa IDL. E aí a IDL vai cuspir para mim o stub do cliente, vai cuspir para mim o stub do servidor e vai cuspir para mim o ponto H com o nome de todas as funções que fazem parte dessa biblioteca agenda e vai cuspir para mim um ponto C com todas essas funções já escritas, mas sem implementação nenhuma, porque quem tem que botar a implementação sou eu, desenvolvedor. Tá? Observe que ainda a gente fala que é transparente, mas ainda não é tão transparente assim, né? Porque você sabe que tem que ter a parte do cliente, a parte do servidor, saber o que coloca onde. E mais o que também? E ainda tem que usar essa IDL, né, para fazer isso. Então a coisa acabou gerando mais trabalho do que o que ela se propunha a remover de trabalho inicialmente. Vamos lá, vamos voltar aqui agora para continuar. O RPC, ele funciona num paradigma de comunicação request-reply, né, requisição-resposta. O cliente é aquele que chama o procedimento, então ele está requisitando um serviço, ele manda os parâmetros, e o servidor é aquele que presta o serviço, executa o que tem que ser executado e gera uma resposta para o cliente. E isso, por definição, é uma comunicação requisição-resposta. Um RPC síncrono, o cliente envia a requisição e fica bloqueado até que a resposta chegue, assim como é qualquer chamada de função e procedimento num código que você desenvolva para executar numa única máquina. Chamou o procedimento, enquanto ele não acaba, teu código não avança, né? E aí, a gente pode pensar numa comunicação, o nosso colega que estava falando lá do requisição-resposta, lá, síncrona, essa que é a resposta. Numa requisição-resposta síncrona, o cliente faz o pedido do que o servidor tem que fazer e ele fica bloqueado até que o servidor termine e responda. Numa RPC assíncrona, primeiro, essa aqui é uma comunicação assíncrona com envio bloqueante, ou seja, o cliente ele quer uma confirmação de que o servidor recebeu a mensagem que foi enviada. RPC, eu não vou mandar os parâmetros da execução do procedimento, eu quero uma confirmação de que os parâmetros chegaram.
Mas isso é um tempo de bloqueio curto, né? Porque é só o tempo da comunicação em rede para enviar, e depois que enviou ele pode prosseguir na execução dele, enquanto o servidor em posse daqueles parâmetros está fazendo a execução do que foi solicitado. Quando uma resposta for gerada e ela bater no cliente, lembra, o código do cliente não está parado naquela chamada daquele procedimento. O código já avançou, está fazendo outra coisa. É preciso ter alguém lá do lado do cliente, um código do lado do cliente, preparado para receber essa resposta. E ninguém recebe nada por mágica no código. Se você quer receber, tem que chamar um receive da vida. Então, tem algum receive lá que tem que estar esperando a resposta, e que na hora que ele receber, normalmente você não pede para fazer alguma coisa só por fazer e acabou, né? Você pede para fazer alguma coisa porque quando chega a resposta, você quer dar um tratamento naquela resposta. E aí essa função que recebe e que trata essa resposta é o que a gente chama de função callback. E aí eu falo do exemplo aí da programação, porque normalmente no mundo da programação, quando você trabalha com esse tipo de, não vou dizer RPC, tá? Vamos falar assim, comunicação assíncrona em geral, não necessariamente RPC, quando você faz uma requisição para alguém, você já faz a requisição dizendo, e quando a resposta chegar, eu quero que essa função seja executada para tratar a resposta. E dali teu código continua. No momento em que a resposta chegar, só acredita, aquele código, aquela função que você botou ali como parâmetro, ela vai executar. Como, em que momento vocês deveriam saber, mas se não souber, ninguém vai cobrar também de vocês. Desde que vocês saibam que no momento em que a resposta chegar, aquela função que você informou que é a que tem que ser executada na hora que enviou, ela vai ser executada. Tá? Quando vocês não sabem SO, isso é mais SO mesmo, né? Quando vocês não sabem SO, vocês vão achar que é voodoo. Quando vocês sabem SO, vocês sabem que, na verdade, no momento em que você enviou, você criou uma thread ou um processo que chamou a função receber, e ele vai ficar bloqueado, porque é um receber bloqueante, mas é uma thread, um processo separado, então ele não bloqueia a execução da thread principal, então o programa principal vai continuar executando. No momento que a resposta chegar, aquela thread ou procedimento que você criou só para tratar a resposta vai receber, ela vai logo na sequência executar a função que você falou, que é a função que você quer que execute, e no momento que terminar essa thread ou processo morre. Por que eu falo thread ou processo? Pode ser feito dos dois jeitos. Né? O importante é que seja uma linha independente de execução, e que quando essa linha independente de execução fique bloqueada, ela não bloqueie o resto da aplicação. Logo, se for processo, não vai bloquear, tem problema nenhum, mas se for com thread, tem que ser qual tipo de thread? Thread de kernel ou thread de usuário? Eu acho que thread de kernel. Alguém acha alguma coisa diferente? Thread de kernel. Mas eu não vou explicar isso porque não é o objetivo da aula, né? Mas se vocês tivessem entendido legal que a professora Aline, provavelmente que deu aula para vocês, né? Tentou explicar para vocês lá atrás. Se você usa a thread de usuário e ela fica bloqueada, toda a aplicação fica bloqueada, todo o processo que tem aquela thread fica bloqueado. Mas quando você usa a thread de kernel, só aquela thread fica bloqueada, mas o resto do processo continua executando, o que garante que a tua aplicação continua, que ela não fica travada. Senão essa linha aqui não estaria preta, porque a execução não teria continuado, tá? E ainda existe a possibilidade de você fazer uma RPC assíncrona, em que o cliente nem espera por confirmação do servidor se ele recebeu a requisição. E aí, quando é uma assíncrona radical, né, digamos assim, a gente chama de RPC de uma via. E eu fui descobrir, na semana que eu não dei aula, que eu fui participar do concurso, que tem uma galera que chama isso de comunicação. Essa aqui é a assíncrona de verdade, e quando o cliente espera uma confirmação do recebimento da requisição, ele só não aguarda o processamento do servidor. Isso aqui ele chamou de uma comunicação semi-assíncrona, ou semissíncrona, não lembro, mas semi-um significa que a outra metade é o outro, né? Semideus ou semi-humano? Tá, mas vamos nos ater à terminologia aqui do livro, né? Que eles só chamam de RPC assíncrona.
e que quando o assincronismo está até aqui no envio da requisição, ele chama de RPC de uma via, que não é confiável, blá blá blá. Tá bom. Agora a gente vai falar de algumas dificuldades do RPC, porque parece que é uma maravilha, né? Tipo, pega os parâmetros, bota numa mensagem em envio, recebi os parâmetros no servidor, executei em cima daqueles parâmetros. A gente faz isso com o socket, né? Se o que eu quero é executar tal função, eu crio uma mensagem, digo qual é a função que eu quero executar, eu passo os parâmetros na mensagem. Do outro lado é um big if, né? Receber a mensagem. Se a função for essa, executa isso. Se a função for aquela, executa aquilo outro. Se a função for aquela, executa aquilo outro. Você faz diretamente ali a sua troca de mensagens e passa os parâmetros. Tá? A gente imagina que não é nenhuma dificuldade de outro mundo. Agora vamos começar a colocar os problemas. Se o cliente é em C e o servidor é em Java, eles não usam os mesmos tipos, né? C nem tem string, é a rede char. Como é que tu vai fazer para trabalhar com essa porcaria no Java se você especificou lá na tua linguagem que um dos parâmetros é uma string? Mas o que? Inteiro. Aí você vai ver o inteiro na linguagem C, ele é um inteiro de 32 bits, vai de 0 até 32 mil e alguma coisa. Mas aí você vai lá no Java, o inteiro tem 64 bits, que vai de 0 até alguns milhões. Ou bilhões, nem lembro. Tá, então temos essas questões. Mas essas de conversão de formato nem são as mais importantes. Essa coisa de little endian, big endian, vocês lembram de já ter ouvido? Você sim, né? Porque você é de ciência da computação. O pessoal de SI não ouviu falar em big endian, little endian nunca na vida, né? E nem precisa, tá? Deixa pra lá. Mas só para adiantar, big endian, little... Só para adiantar não, só para dar uma palhinha do que significa, little endian, big endian significa em que ordem você armazena os bytes da informação no computador quando a informação ocupa mais do que um byte. Aí, bom, é só isso que vocês têm que saber. E aí tem hoje em dia a arquitetura Big Little, que eu não sei o que é, mas parece que faz uma mistura dos dois, né? Numa hora armazena da esquerda para a direita, outra hora da direita para a esquerda. Não parei para ler também o que é não tenho interesse nisso. Mas, tá bom. E aí tem os tipos já faz mais sentido para vocês, né? A questão do char, do inteiro, o float. Mas o maior problema e se o parâmetro da tua função for um ponteiro? O que você vai mandar na mensagem? Que vai para o servidor. Estou perguntando para vocês, até vocês refletirem agora. Se o parâmetro for um ponteiro, o que o cliente vai mandar para o servidor? Endereço de memória. Mas é o endereço de memória no servidor ou no cliente? E como é que o servidor vai tratar isso? Vai achar, né? Ele provavelmente vai pegar, se der para tratar, ele vai pegar da sua própria memória, que vai ser uma coisa totalmente diferente. E vai dar erro. Tá bom, então você já identificou qual é o problema quando a gente só trata aquilo ali sem dar nenhuma atenção especial. Entenderam a resposta dele? Quando olha isso aí, se ele some por 2 semanas e quando aparece faz uma entrada triunfal assim, vai lá. Agora pensem na solução, ou alguma ideia, né? Algumas possibilidades, mas pensem em alguma ideia de solução. Memória compartilhada, você sabe em banco, né? Eu não tinha pensado nessa não, mas tá bom. Memória compartilhada. Memória compartilhada, cara, vamos pensar fisicamente, 2 computadores distintos, tipo, meu laptop e teu laptop. Como é que eu vou fazer memória compartilhada do meu laptop e do seu laptop? Não estou dizendo que não é uma possibilidade, não estou dizendo que seja impossível, mas para virar realidade, torna as coisas muito mais difíceis do que o que você está dizendo inventa gambiarra de hardware que você puder imaginar, mas que tanto minha máquina quanto a tua enxerguem uma mesma RAM, que provavelmente não está em nenhuma das duas, né? Está numa terceira máquina, ou talvez que essa memória RAM fosse a união da minha com a tua, né? E deixa o SO ali embaixo resolver. Quando eu der um endereço para ele,
ele saber se esse endereço é o endereço que está na minha máquina ou que está na tua. Se for na tua, ele manda uma mensagem, né, para receber, e se for na minha máquina, ele acessa diretamente. Quando eu fiz sistemas operacionais, em 2000, a direção com que as pessoas queriam trabalhar para desenvolvimento de sistemas distribuídos era nessa linha de enxergar todo o aglomerado de recursos computacionais de um sistema distribuído como se aquilo ali fosse uma única máquina. Então, se eu tenho uma rede com 10 máquinas, cada uma dessas máquinas tem 10 GB de memória e tem 10 núcleos, eu tinha que enxergar isso como uma única máquina que tivesse 100 núcleos e 100 GB. E eu deveria programar e ser completamente, tipo, se eu desse o Ctrl Alt Del do Windows, abrisse o gerenciador de tarefas e visse qual é a quantidade de CPU, qual é a quantidade de memória que o meu sistema tem, tinha que botar 100 núcleos e 100 GB de memória RAM. E aí, para isso funcionar, você precisava de um sistema operacional distribuído. E houve um esforço nessa direção de se criar um sistema operacional distribuído que tratasse todos os recursos dos computadores interconectados em rede como se fosse um único recurso de uma única máquina. E se eu tentasse acessar um endereço que era um endereço de memória RAM que não estava na minha máquina e sim outra, ele se resolvia com a comunicação e tal. E aprendemos que não era uma boa maneira de resolver um problema para desenvolver, porque deixava transparente para o usuário, deixava toda a responsabilidade por conta do sistema operacional, e ele sozinho não sabe fazer mágica, ele não sabia tomar decisões inteligentes. Até porque quando você dá um malloc, o malloc diz me dá memória. Mas ele não sabe para que você vai usar aquela memória. Ele acaba pegando a memória de algum lugar, às vezes ele bota a memória lá numa máquina remota e toda hora você quer acessar aquela memória. E uma outra que você localmente nem usa, ele bota na tua máquina. Que ele não tem como adivinhar para que você vai usar aquela memória que você está dando malloc nela. Aí viram que não era uma boa ideia, desistiram e resolveram jogar a responsabilidade do sistema distribuído na mão do desenvolvedor, e é assim que vocês que são desenvolvedores web desenvolvem hoje em dia. Vocês sabem que aquilo ali está distribuído e muito distribuído. Vocês pensam na distribuição, isso aqui eu vou botar aqui, aquilo ali eu vou colocar lá. Desenvolvedores aqui já devem ter ouvido falar de uma coisa chamada System Design, né? Tipo, você já começa pensando, porra, meu sistema vai ser composto de quais partes? Vai ter um banco de dados que vai ficar aqui, vai ter um distribuidor de tarefa que vai ficar ali, e vai ter um não sei o que vai ficar do lado de cá, e eu vou botar uma API integradora do lado aqui. Você começa pensando em como vão ser essas diferentes partes e qual vai ser a responsabilidade de cada uma delas. Depois você começa a programar e faz a lambança que você tiver que fazer em cada implementação isolada. Mas pelo menos a arquitetura inicial vocês param para pensar. E acabou sendo o caminho que dá o melhor desempenho, né? Pelo menos a gente vem usando isso e vem se mostrando ter sido uma boa decisão. Mas vamos lá, vamos fugir dessa ideia da memória compartilhada e só falar assim, deixa o SO resolver tudo? E vamos trazer a responsabilidade mais para a gente aqui. O que a gente precisa fazer para esse negócio com ponteiro aqui funcionar? O que você quer dizer com endereçamento lógico? Olha, eu não sei se eu sei o que eu quero dizer com isso, mas alguma espécie de endereçamento lógico que seja mapeado para a máquina do cliente e para a máquina do servidor. Tá. Vou usar um nome mais mundano para falar o que você está dizendo. O que ele está dizendo do lado do servidor ele vai saber o endereço, né, porque é o endereço do ponteiro, mas o servidor também vai saber que aquele endereço não é o endereço dele. Então toda vez que ele tiver que quando você quer acessar o conteúdo de um endereço em C, você usa asterisco e o nome do ponteiro, né? Asterisco pega o conteúdo, o e-comercial pega o endereço onde a variável está, né? Ou quando vocês estão programando em prog 2, você chuta um, se der errado, você chuta o outro e vê se está certo. Todo mundo já fez isso em algum momento na vida quando o código não funcionava. Você olha para aquilo ali não faz sentido, você fala, vou trocar esse asterisco por e-comercial e torcer para essa coisa funcionar. Nunca funciona, né? Mas a esperança é a última que morre. É isso que mostra que os jogos de azar vão persistir por muito tempo. A esperança que a gente tem de fazer algo completamente aleatório dá certo. Mas vamos lá. Ele vai saber, o servidor vai saber que o endereço a variável que ele tem ali, que aquele valor é o endereço do lado do cliente. Toda vez que ele quiser usar o conteúdo armazenado naquele endereço,
ele vai fazer um pedido para a máquina do cliente, olha só, eu quero que você me dê o que você tem guardado nesse endereço aqui. Aí ele vai e pá, retorna para você e você tem o valor. Não vai dar para ser asterisco e botar o negócio na frente, porque o C não vai resolver isso para você. Então você vai ter que criar alguma função lá, tipo get content, né? Get remote content. E aí você vai e coloca lá o ponteiro como parâmetro, e é ela que é responsável por chegar lá no cliente, pegar o conteúdo que está armazenado naquele endereço e entregar para você. Mas aí, como a gente está falando de fazer um desenvolvimento que seja transparente para o desenvolvedor, quando vocês estão trabalhando com lista, é o tempo todo, asterisco lista, asterisco, como é que é? Nó asterisco entre parênteses ponto info, não é? Para pegar a informação do nó. Ou o famoso nó setinha, né? Bota tracinho, sinal de maior, que vocês devem ter aprendido que a setinha tem o mesmo efeito de botar um asterisco e depois botar um ponto, né? Nó setinha info. E é nó setinha info, nó setinha next, nó setinha proxy, o tempo todo, né? Nó setinha, nó setinha. Todos aqueles nó setinha teriam que deixar de ser nó setinha e passar a ser get content ponto. E porra, toda hora que você quiser o conteúdo de um negócio que está lá no cliente, o conteúdo não mudou. Porra, toda hora tu vai ficar perguntando pro cliente para enviar, vai ser toda hora, né? Tipo, pede o valor 10, pede o valor 10, pede o valor 10. Se você fizer 10 vezes nó setinha alguma coisa, são 10 vezes o servidor pedindo para o cliente enviar alguma coisa. Então, ela embora a gente tente transformar a comunicação transparente, o desenvolvimento transparente, a verdade ele não é transparente. E se você quiser programar como se tivesse tudo na mesma máquina, você vai assumir que está tudo na tua própria memória. E você vai utilizar diretivas de programação para isso, que nesse mundo vão se transformar em comunicação em rede. Vocês têm que estar cientes de quando a comunicação em rede vai acontecer, para justamente tomar decisões que evitem que a comunicação em rede ocorra. E como é que você faz isso quando você está programando e você sabe que a comunicação em rede? Porra, pede só uma vez e guarda numa variável local. E fica trabalhando em cima da variável local. E só lá no final, quando o valor daquela variável mudar, aí você manda para o outro lado e diz, olha, o novo valor é tanto. Mas localmente você trabalha em cima da cópia local que você fez. Isso acontece muito com banco de dados, né? Toda hora dando get no banco de dados para pegar o desenvolvedor, pelo menos uma falha que eu cometia muito quando eu era desenvolvedor. Eu achava que programar bem era escrever pouco. E aí você ficava assim, aquela ideia que eu tinha de que memória RAM é um recurso altamente precioso, era quase virgindade a memória RAM, né? Então, vou criar uma outra variável? Não, isso é um absurdo, não posso criar uma outra variável. Para que eu vou criar uma outra variável se eu só posso repetir o get no banco, né? Get, ou seja lá o que for o comando. Só que, toda hora tu tá indo no banco, cara. E o banco é demorado. Para quê? Para pegar a mesma informação que você está usando, que ninguém mais pode mexer, porque você já deu um lock nela antes para garantir que ninguém mais pode mexer. Mas ainda assim, só porque você ficou com peninha de criar uma variável local, você fica toda hora pegando a informação. E eu aprendi com um desenvolvedor profissional de sistemas embarcados, né? São sistemas com a gente falou de sistemas embarcados aqui, né? São sistemas bem pobres em recursos computacionais. E aí eu estava trabalhando com lista. E toda vez que eu queria pegar o elemento anterior da lista, eu estava na posição I, eu ficava colocando lista I-1 para pegar o elemento anterior. E ele falou para mim, se você está precisando várias vezes trabalhar com as posições I e I-1, cria duas variáveis locais, atual e anterior, e trabalhe em cima delas. E eventualmente, se você tiver que atualizar o valor de alguma posição da lista, lá no final você faz isso. E ele me deu um ótimo argumento para isso. Quando você está trabalhando em cima da lista, e olha que é um argumento para otimização do uso da memória. Quando você está trabalhando em cima da lista, a lista é uma estrutura de dados muito grande. Quando o sistema operacional tenta otimizar aquele acesso, que ela vai pegar e vai colocar na cache, lista não é um bom exemplo não, vamos botar vetor. Vetor é um bom exemplo, porque vetor é um pedaço contínuo de memória, né?
quando você faz uma referência à posição do vetor, o que o sistema operacional, nem o sistema operacional, né? O que a tua máquina vai fazer é pegar toda a região de memória que contém o teu vetor, ou pelo menos uma parte boa da vizinhança dele, e colocar na cache. Mas você não quer um monte de elemento do vetor, você só está trabalhando com dois, o atual e o anterior. Né? E aí ele pode também trabalhar aquilo ali como sendo uma variável global, que também gera, trabalhar com uma variável global, o hardware não sabe se ele pega aquilo ali, se ele bota na cache, se ele não coloca, porque a maneira como o sistema operacional é instruído, o sistema operacional não, a máquina, a maneira como ela é instruída coloca na cache o conteúdo que forem de variáveis locais. E registrador também, né, que é o caso do papel do compilador. Coloca no registrador aquilo que for variável local. Se eu fico trabalhando em cima da estrutura vetor, o sistema operacional e o próprio hardware, ele não sabe que eu estou querendo trabalhar só com um elemento daquele vetor e não com a vizinhança dele toda. E aí ele falou, pega, bota na variável local, que quando você botar na variável local, os compiladores já são inteligentes o suficiente para fazer com que variáveis locais fiquem dentro de registradores, que fica dentro da própria CPU, e o acesso é muito mais rápido. Quando a gente desenvolve, a gente está pouco se lixando se o conteúdo da variável está no registrador, se ele está na memória cache, se ele está na memória principal. Você só entende que variável representa um endereço da memória e que aquele endereço da memória tem o conteúdo que você deseja. E para o mundo em que a gente trabalha, onde... A gente não, vocês, né? Eu dou aula. Mas no mundo em que vocês trabalham, que envolve muita comunicação em rede e pouquíssimo processamento local, a verdade não faz muita diferença. Mas quando você desenvolve código muito intenso em processamento, que tem um loop que executa 100 mil vezes, até aquele loop sair, porque ele tem alguma coisa ali que fica processando dados, somando, multiplicando, dividindo, seja lá o que for, e o loop está executando no processador, ele está na velocidade do processador e a velocidade das memórias não acompanha a velocidade do processador, você sabe disso, né? Memória é muito mais lenta do que processador. Então, para aquilo ficar eficiente, sua máquina tem que pegar aqueles conteúdos trabalhados dentro desse loop e botar dentro dos registradores dela. Não somos nós, desenvolvedores, que fazemos isso. É o compilador da linguagem que sozinho ele tenta descobrir. Essa responsabilidade, pelo menos, a gente não trouxe para a gente desenvolvedor, a gente largou na mão do compilador. Eles são muito inteligentes, eles tomam decisões muito inteligentes, mas não são a prova de idiota. O desenvolvedor ainda tem que fazer a parte dele. E uma parte que o desenvolvedor tem que fazer dentro de loop que itera muitas vezes, não faça acesso à variável global, faça acesso a variáveis locais, porque a global não vai ser colocada no registrador, mas a local com certeza vai ser colocada. E a linguagem C tem uma palavra reservada que ela serve para você dizer, eu quero que essa variável fique no registrador, que é a register. Então, se você sabe que você criou uma variável, que você vai trabalhar com ela muitas vezes e que ela tem que ser colocada num lugar eficiente, você bota que ela tem que bota esse register na declaração dela e aí o compilador vai forçar aquela variável que você declarou a ser colocada no registrador. A gente não se preocupa com isso quando está desenvolvendo, como eu falei para vocês, porque a limitação do sistema de vocês é muito mais comunicação em rede do que o processamento em si e acesso à memória. Quem trabalha com sistemas embarcados se preocupa com tudo isso. Mas assim como para o cara de sistemas embarcados, o local da memória onde a tua variável está guardada importa, porque aquilo ali tem um grande impacto de desempenho para o código que ele está desenvolvendo. Para vocês, desenvolvedores de sistemas distribuídos, o local ou o nó em que a informação se encontra é relevante. Porque você não vai querer ficar fazendo acesso remoto toda hora, seja por causa de conteúdo de variável da memória, seja por causa de banco de dados, porque isso vai degradar o desempenho do seu sistema. E tentar deixar isso transparente para o desenvolvedor não é uma boa solução. Nem lá no mundo dos embarcados é. Tanto que os caras ficam vasculhando código assembly para ver se o compilador gerou um código assembly tão eficiente quanto ele é capaz de fazer. E se o compilador não fizer um código muito bom, ele vai lá e ele mesmo mexe e bota a versão dele do código assembly. Mas aí estamos falando de outro mundo. Quem trabalha desenvolvendo sistemas operacionais vai nesse nível. Né? Mas, novamente, esse não é o mundo de vocês, desenvolvedores de sistemas de informação.
A mensagem que eu quero passar aqui é que não importa em que nível você está, né? A gente está falando aqui que no sistema distribuído não é legal deixar transparente, mas aqui na máquina local também não é legal deixar transparente. Fica transparente para vocês porque isso aqui não é o gargalo do seu sistema, é a comunicação em rede que é o gargalo dos sistemas de informação distribuídos. E mesmo que o seu sistema de informação não fosse distribuído, fosse numa única máquina, o gargalo é disco, né? E sistema de informação não vai ter disco? Você desligou, apagou? É tipo a memória de vocês, quando sai daqui, dorme, acorda amanhã, não lembra de mais nada. 3 aulas seguidas, você não estava vendo, olha só. 3 aulas seguidas perguntando a mesma coisa, 3 aulas seguidas, só o José lembrava e ainda assim tinha que pegar no tranco. Kickstart, assim, ó, pá, 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 e depois ia sair a resposta. Qual era a pergunta, Zé? Eu. Viu? A comunicação aqui nitidamente não é persistente. Vamos lá. Então, uma possibilidade é ficar resolvendo o endereço como o Vitor sugeriu, mas tem um problema que se você não tomar decisões inteligentes ali quando você está programando, vai ficar toda hora querendo pegar do servidor. Uma outra possibilidade seria, se eu estou passando um parâmetro que é um ponteiro, eu na verdade não passo o ponteiro para o servidor, eu pego o conteúdo acessado pelo ponteiro e mando o conteúdo. Mas isso não funciona muito bem, porque se o ponteiro for um ponteiro para uma lista, quando você resolve o ponteiro, você só está pegando aquele primeiro nó, e não os próximos nós. Então, ainda não resolveria completamente o problema. Futuras referências a ponteiros que acontecessem no servidor ainda teriam que se tornar mensagens que seriam enviadas. Vamos lá. Aqui eu falei do Interface Definition Language, né? Você vai escrever numa linguagem genérica, que é a linguagem que a gente chama de IDL, e vai passar um compilador nela. O compilador vai gerar stub do cliente, vai gerar stub do servidor, vai gerar o header, né, que é o ponto H com o nome das funções e procedimentos. Vai gerar, ele não gera, né? Aí você escreve o código do cliente. Na prática ele até já gera ali eu acho, né? Gera já se ele gerou o ponto H aqui, ele já gera um ponto C vazio também, para você só sair preenchendo com as funções ali dentro. Mas o header ele está gerando. Isso aqui fica tudo pronto, né? Não tem código aqui para você fazer, tá? O código já está pronto pelo próprio, que é o código de envio de parâmetros e recebimento de resposta, o código de recebimento de parâmetros e do envio da resposta. Quando você desenvolve o teu código, em algum momento o teu código tem que ser agregado a esse código aqui. Porque no momento em que no cliente eu fizer a chamada de um procedimento e esse procedimento está implementado no servidor, na verdade a chamada do procedimento que eu faço aqui não é o procedimento que implementa a lógica. Ele tem até o mesmo nome, mas é um procedimento que na verdade faz os parâmetros serem empacotados, enviados para o servidor desempacota e é ele que manda para a implementação que está no código aqui do lado do servidor. Tá? Então, você vai desenvolver seu código e na hora que você for compilar o seu código, aí já não é mais, a gente está fazendo aquilo tudo em C, né? Então, a partir do Interface Definition Language, ele gerou tudo isso aqui embaixo, isso aqui é tudo C. E aí você vai desenvolver o código da parte do cliente, vai desenvolver o código da parte do servidor, os stubs já foram gerados com implementação para você. Quando você compila isso aqui tudo, ou seja, o código do cliente que você recebeu, ele vai ter que se juntar com o código do client stub, o código do servidor que você escreveu vai ter que se juntar com o código do stub do servidor, e aí sim você gera o binário do cliente, você gera o binário do servidor. Tá bom? Aí tem algumas RPCs que o pessoal criou, RPC só para Python, aí já é um negócio lá que você não consegue gerar para outras linguagens, vai só para Python. Quando eu for falar dos trabalhos, eu dou umas ideias, é que eu esqueci os nomes agora, mas tem algumas soluções para RPC, e aí
eu falo alguns que tem lá específicos que só servem para uma linguagem. E aí um problema comum também, quando vocês fazem o trabalho e vocês pegam um trabalho de RPC, dependendo de como o cara que desenvolveu a técnica trabalhou, a IDL não vai ter nome de IDL, ele vai dar um outro nome lá qualquer, né? IDL é um nome meio que, um nome conceitual genérico, né? Mas aí o cara, quando desenvolve a tecnologia dele, ele resolve dar de um outro nome qualquer, tipo Intermediate Language, sei lá, uma merda assim da vida. Eu preciso que para o trabalho, presta atenção todos agora, né? Todo mundo está tocando celular, ninguém está ouvindo o que eu estou falando. Isso. Olhem para mim, eu sei que vocês não ouvem com os olhos, mas eu tendo a acreditar que se um sentido está focado numa coisa, os outros acabam acompanhando de tabela. Se você... Aí vai o outro, fica tocando um pouco do celular. Ainda é motociclista, né? Vai morrer de moto desse jeito. Vamos lá. Se você pegar o trabalho de RPC, você precisa deixar claro que você sabe, naquela tua implementação, onde aparece a IDL, onde está o stub do cliente, onde está o stub do servidor, onde está o código do cliente, onde está o código do servidor. Se aquele framework, seja lá o que for que você escolheu, esconde isso de você, procura no Google e descobre, porque existe. Vai existir. É impossível não ter um stub do cliente, não ter um stub do servidor. Talvez ele guarde como um arquivo oculto em algum lugar lá para você não enxergar. Talvez ele já jogue aquilo ali misturado num monte de outra coisa que você não sabe onde é que fica, no meio da IDE. Mas que ele existe, você tem que saber achar. E você tem que saber dizer, olha, ele é o cara que pega a mensagem, envia, esse é o cara que pega a mensagem, devolve. Porque o objetivo do trabalho, ao contrário do que a maioria de vocês pensa que é, porra, vou desenvolver uma aplicação maneira para o Guerra. Eu já vi site de e-commerce para vender tênis, eu já vi jogo de RPG sendo desenvolvido, entre outras coisas, né, que vocês fazem. Eu não tenho dúvida de que vocês são excelentes desenvolvedores, mas isso aqui não é uma disciplina de engenharia de software, nem uma disciplina de programação web. Isso é uma disciplina de sistemas distribuídos. O foco aqui é que vocês entendam o paradigma de comunicação. Então, o que o trabalho tem que mostrar é que você entende o paradigma de comunicação, que você entende as propriedades, que você entende qual é o impacto da comunicação ser persistente, transiente, síncrona, assíncrona, e de alguma maneira, como implementação, mostrar o sincronismo ou o assincronismo acontecendo. É esse que é o objetivo do trabalho. O objetivo do trabalho não é, fiz aqui um site de compra online, fiz aqui um jogo multiplayer com 4 pessoas. Eu não estou interessado em aplicação, eu estou interessado em que você me mostrar, pô, olha aqui, comunicação persistente, Guerra, tá vendo? Peguei, o cliente mandou, desliguei o servidor, liguei o servidor, o servidor recebeu. Guerra, comunicação transiente agora, olha só, mandei enviar, mas eu desliguei o servidor, agora eu liguei o servidor e ele não recebeu, porque não estava lá na hora, perdeu, né? E sair mostrando em cenários, todas essas coisas acontecendo. Não quero ver aplicação... mas consegui fazer com uma aplicação legal. Maravilha, se você conseguir. Mas o trabalho não é a aplicação legal. O trabalho é o paradigma de comunicação. Não adianta você fazer para mim uma rede social completa de chopada. Com aplicativo móvel, aplicativo web, onde você vê a chopada dessa aqui acontece tal dia, aquela lá acontece tal dia, essa aqui essa galera vai nessa aqui, essa galera curtiu aquela ali, pega o negócio, joga na nuvem, o pessoal da UF começa a usar. Você pode ficar milionário com essa porcaria, mas vai ser reprovado em sistemas distribuídos. O objetivo do trabalho não é esse. O objetivo do trabalho é mostrar as propriedades do sistema distribuído. Então, comunicação síncrona, olha aqui, mandei, o código ficou travado. Olha, comunicação assíncrona, pedi, não recebi ainda, mas o meu código está executando. Como é que você vai mostrar que o código continua executando? Não sei, meu amigo, se vira. É essa que é a ideia do trabalho. É que você saiba que o código continua, é que você saiba que o código fica travado, é que você saiba que a mensagem vai ser recebida em algum momento, ou que a mensagem não vai ser recebida se o receptor não estiver ativo no momento, e você vai ter que mostrar com o seu código aquilo acontecendo. Porque eu não quero que seja uma disciplina teórica, onde eu só fico mostrando desenhos com setas no quadro, e toda vez que eu pergunto a mesma coisa, vocês não sabem responder. Eu quero que vocês tenham a experiência de ver o que é síncrono, de ver o que é assíncrono, de ver o que é persistente, de ver o que é transiente,
e de ver aquilo com um efeito em um código executando. Porque se na teoria, com a explicação não entra na cabeça de vocês, minimamente eu quero que o efeito prático fique visível para vocês. E talvez o efeito prático ajude você a entender a definição. Ah, então é isso que acontece? Pô, não tinha entendido. Mesmo depois do Guerra falar 40 vezes. Tá legal? Eu ainda não vou explicar o tema do trabalho, tá? Eu vou explicar os temas do trabalho quando terminarmos essa aula 6, que é a aula de comunicação. Quantas aulas vai precisar? Não sei, meu amigo. Só Deus sabe. Eu acho que eu finalmente aprendi sistemas distribuídos, porque quando eu dei as 2 primeiras vezes, passava muito rápido porque eu não sabia dar detalhe, e muitas coisas eu fui aprendendo com vocês mesmos. Agora eu já estou no ponto que eu acho que eu estou craque. Levou 4 aulas para dar a aula 5, e pelo andar da carruagem, acho que eu nunca levei uma aula inteira para falar de RPC. Até porque agora eu só não fico cuspindo a informação, eu tento interagir mais com vocês, porque agora eu acho que eu sei responder as perguntas que vocês vão fazer. Eu ia perguntar justamente na data de entrega, porque na dificuldade está dia 15, mas essa então, teve mudança no calendário. Uma coisa que eu já decidi, não haverá mais apresentação em aula. Não haverá mais apresentação em aula porque não temos tempo. Então, vocês vão gravar a apresentação, vocês vão gerar um vídeo, a apresentação, né? Vocês vão gravar o código executando e você fazendo a demonstração. Demonstração é um termo melhor. Vai gravar a tela do laptop, vai gravar a tua voz falando, olha, agora eu estou demonstrando aqui a comunicação persistente, então eu estou botando o cliente para executar, mas o servidor está desligado, estou mandando enviar. Olha, não tem servidor para receber porque o servidor está desligado. Agora eu vou desligar o meu cliente, aí você vai mostrar lá o código, cliente desligado. Agora eu vou ligar meu servidor e olha só, a mensagem chegou no servidor. Esse tipo de coisa que eu quero que vocês façam. Falando e gravando a tela, né, na tela ali do computador aparecer o que vocês estão mostrando. Ah, mas eu fiz um negócio legal com 2 laptops, um celular e tal. Então pega alguém, manda pegar um celular e filmar você ali falando as coisas e filma a tela do computador, filma o celular, filma tudo, tá? Mas gravem a demonstração das coisas que tem no código de vocês. Não é para ficar explicando o código, tipo, isso aqui é uma declaração de uma variável inteira, eu estou atribuindo para ela o valor 10. Mesmo que eu não saiba a linguagem que você está usando, eu não sou tão burro assim que eu não vou saber que aquilo ali é para criar uma variável inteira e botar o valor 10 nela. Mas você vai explicar coisas do tipo, olha, esse aqui é o stub do cliente, esse aqui é o stub do servidor, essa aqui é a IDL, ó, estou executando aqui o compilador da IDL, olha, gerou aqui o código tal, gerou aqui o código tal, olha, essa aqui é a parte onde eu tenho que implementar a lógica do cliente, essa aqui é a parte onde eu tenho que implementar a lógica do servidor. É esse tipo de coisa que eu quero que vocês mostrem, tá? Aí eu vou ver como é que eu vou fazer, porque eu queria que todos vissem os trabalhos uns dos outros. Para isso que eu usava o espaço em sala de aula, mas nesse semestre, porque eu estou demorando mais para dar a matéria e porque ainda tive que me ausentar aí por uma semana, e teve jogo do Flamengo numa quarta que eu não vi da aula, aí eu estou achando que não vai dar tempo antes da prova, tá? Mas aí então não é dia 15 mais. Não, não é. Informação importante mesmo no meio. É dia 15 ou não é dia 15? Não, não é dia 15 mais. Sei lá, eu vou pensar numa data. Por mim pode ser até uma data depois da prova, sabe? Que aí vocês têm tempo para pensar se vocês querem ou não fazer o trabalho, né? Tem 2 semanas lá no final que eu não posso usar. Eu prefiro deixar lá, porque vai que no dia da prova faltou luz, Niterói alagou, né? Tem alienígenas estão invadindo a Baía da Guanabara, tem sempre alguma coisa para acontecer na UF. Aí eu prefiro ter aquilo lá para garantir que se acontecer alguma desgraça eu ainda tenho algum dia para jogar P2, VR, VS, essas coisas. E num cenário livre de qualquer calamidade, que tudo ocorra dentro do plano, tem 2 semanas lá no final que vocês podem usar para ficar vendo os conteúdos aí que os colegas vão postar. Mas eu depois penso aí numa data e falo, olha, até esse dia tem que entregar tudo que tiver que entregar lá no Classroom. Se passar 1 minuto eu não aceito. Tem sempre uma porra de um jumento, cara, que me entrega meia-noite 1. Eu
não posso falar nada, eu entrego minha declaração de imposto de renda no último dia. Mas eu não deixo 11h59, né? Até o dia 30, eu no dia 29 de madrugada faço, porque vai que no dia 30 os servidores estão todos atarefados lá e não conseguem receber, né? Mas eu entendo que vocês deixem tudo para a última hora, mas cara, deixar para a última hora ser o último minuto do dia, aí é sacanagem demais, né? Teve um que mandou 11h59. Ficou ali esperando. Caralho, eu não entendo, cara. Como é que a pessoa manda 11h59 o negócio? Então, eu já aviso que eu vou botar que a data final é o dia tal e se passar 1 minuto pro dia seguinte, eu não aceito mais que, pô, vocês têm que aprender a entregar as coisas dentro do prazo, cara. A vida no fim... O imposto de renda, se você não entregar dentro do prazo, meu amigo, depois já era, é multa, não tem mais o que fazer. Você pode até entregar uma declaração mal feita e depois fazer a correção, mas se você não entregou nada, meu amigo, já é multa logo de cara. E torça para seu governo que tem que te pagar, e não você tem que pagar ele, senão além da multa que você paga, ainda paga juros em cima do que você tinha que pagar para ele. Vestibular, tu pode chegar 1 minuto atrasado? Não pode, vai ficar preso lá no meio das grades, igual aparece na Globo toda vez que tem Enem. Se vocês já viram que certas coisas na vida... Pô, eu falo que vocês já fizeram todas essas merdas, cara. Eu já fui pegar o avião e eu cheguei no aeroporto 15 minutos antes da decolagem. Não era do embarque. Eu vi lá, o voo sai meio-dia. Achei que eu tava viajando de avião, de ônibus, né? Que tipo, sai meio-dia, vou chegar lá 11h45. Quando eu cheguei 11h45, já tava tudo fechado, me passaram... Ignorando a segurança. Se eu quisesse explodir o avião naquele dia, eu tinha explodido. Eu passei pela linha rápida de todo mundo, o avião que já estava pronto para sair, voltou, colocaram de volta lá aquela pontezinha e abriram a porta do avião de novo para eu poder entrar no avião. Aí eu aprendi que eu tenho que chegar 2 horas antes, de lá para cá eu sempre chego 2 horas antes ou até mais. Se é para enrolar à toa, eu prefiro enrolar no aeroporto que ficar enrolando em casa. Outra merda que eu já fiz, consulado. 8 horas você tem que chegar para fazer não sei o que, assinatura do visto. Eu cheguei 8h15, foi um expor, mas me deram visto, pelo menos isso. Mas era lá na Suécia, a mulher falou, não sei como é lá no Brasil, mas aqui não é assim não, tá? 2 vezes eu ouvi isso, não sei como é lá no Brasil, mas aqui não é assim. Foi visto na Suécia e tomar multa na Alemanha porque eu passei o sinal vermelho de bicicleta, cara. Eu não tomo multa no Brasil passando a 120 no radar de 40. Mas eu tomei uma multa porque eu passei o sinal vermelho de bicicleta. E o policial perguntou, quanto você tem aí? Eu pensei, caralho, eu tô sendo subornado da Alemanha. Não, é porque a multa é em função de quanto dinheiro eu tenho. Eu falei que eu tinha 5 euros, a multa foi de 5 euros. Mas vinha até 50, sabe? Se eu falo que eu tinha 50 euros, ela puxava 50 ali e me dava multa de 50 euros. O na Austrália tomou também. Ele não sabia que não podia ficar mexendo no celular. O cara pegou pra ver e o guardinha tava do lado. De bicicleta? Ele tomou a... Caralho, é foda, cara. Eu nunca tomei multa atravessando a rua a pé não, mas lá também é assim, é 10 euros se você atravessar a rua e tiver fechado o tio tá em o sinal. Singapura, ele falou que você pode atravessar na faixa. Se atravessar fora, é chibatado pra cima. Esse não, Então, mas outros delírios vocês estão vendo que nem tudo na vida dá uma segunda chance. Então, para vocês entrarem aqui, vocês já fizeram uma prova que não dava segunda chance, que é o Enem, né? Você fez ali, se você chegou atrasado 1 minuto, tu não entra, não faz a prova. Então, pô, vamos continuar mantendo esse hábito, né? Não vou dizer que vocês têm que fazer o trabalho com 1 mês de antecedência, nem com 1 semana de antecedência, mas não enviar às 11h59, né? Pelo menos já tem alguma coisa minimamente decente para enviar às 6 horas da noite. E aí se tiver que refinar, só trabalha ali depois para dar uma refinadazinha.